Olá de novo. Nós estamos continuando aqui com os nossos exercícios, né, relativos à associação de eh, indutores, capacitores, resistores em corrente alternada, em circuitos de corrente alternada. Nós já vimos, ou já revimos, os circuitos em indutivos em série, indutivos em paralelo. Vimos agora o último circuito capacitivo em série e nós vamos fazer agora o circuito capacitivo em paralelo, tá? Nesse modelo de circuito capacitivo em paralelo, a gente comentou quando estava no circuito em série, ele se comporta de forma inversa. Então, se ele se comporta de forma inversa, a associação dos capacitores em paralelo, ela vai ser calculada de forma semelhante aos resistores em série, porque a gente vai somar de forma direta os valores dos capacitores. Então vamos dar uma olhada no circuito aqui. Então a gente tem esse circuito com quatro capacitores em paralelo. A gente está fazendo a alimentação desse circuito nos terminais A e B com 100 volts e uma frequência de 10 kHz. No capacitor 1 nós temos o valor de 10 microfarad. No segundo capacitor nós temos 10 nanofarad. No terceiro capacitor 110 microfarad. E no capacitor 4 nós temos 12.000 picofarad. Tá? Qual que é a ideia desse exercício? Nós continuarmos a fazer o cálculo de capacitância total, de reatância capacitiva e achar a corrente total do nosso circuito. Mas aqui, de forma mais específica, e até pensando aí em colaborar com a análise das unidades, né, que a gente pode ter dentro dos capacitores, eu coloquei esses outros valores aí, digamos assim, exagerados, tá, de capacitores. Então, eu tenho um capacitor com microfarad, microfarad, um outro com nanofarad e um outro com picofarad, tá? Isso tudo a gente vai ter que trazer todos para a mesma unidade, para a gente conseguir fazer o cálculo, conseguir calcular a capacitância do circuito, tá? Então a gente vai ter que analisar, ver qual que vai ser o melhor para nós, né? Ajustar aí para para a melhor situação nossa. Só para a gente lembrar, se fosse, por exemplo, 10 milifarad, mili é igual a 10 a menos 3. Deixa eu colocar aqui, né, aqui do lado. Mili é igual a 10 a menos 3. Micro igual a 10 a menos 6. Nano é igual a 10 a menos 9. E pico é igual a 10 a menos 12. Tá? Essa aqui é a relação que a gente tem. Tá? A unidade normal, Faraday, depois o milli vai ser o Faraday vezes 10 a menos 3. O Faraday, se for microfaraday, é o Faraday vezes 10 a menos 6. Nanofaraday é o Faraday vezes 10 a menos 9. E pico é o Faraday vezes 10 a menos 12. Então fica assim, ó, pico Faraday. Tá? Normalmente, os valores de capacitor para circuitos eletrônicos são bem baixos. Por quê? Um Faraday é uma unidade muito grande. Tá? Se a gente for calcular o valor de um Faraday, vai dar um valor enorme de capacitância. Então, para ser utilizado nesses circuitos, a gente vai precisar de valores bem pequenos, né? Valores bem menores dessa capacitância para ele se ajustar no circuito. Isso aqui não é um circuito real, eu estou pegando valores aí aleatórios para a gente brincar, vamos colocar assim, e dentro dessa brincadeira a gente conseguir compreender as variações que existem para os múltiplos e submúltiplos da unidade, tá? Mas na hora de fazer o cálculo a gente vai utilizar
a mesma, o mesmo submúltiplo, tá? E para depois colocar na reatância capacitiva, a gente tem que colocar o valor em Faraday, senão vai sair errado o nosso cálculo. Beleza. Então vamos aqui passar todos eles para nanofaraday, tá? Vamos passar todos eles para nanofaraday. Como que vai ficar passar todos eles para nanofaraday? Esse aqui já está em nanofaraday, então ele vai se manter como 10 nanofaraday. Mas esse aqui é 10 microfaraday. Micro é menos 3, e menos 6, desculpa, e nano é menos 9. Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer esse aqui para chegar a menos 9, vai ter que multiplicar ele por 10 a terceira. Multiplicando ele por 10 a terceira, a gente consegue passar ele para nanofaraday. Tá? Então aqui vai ser o valor de 10.000 microfaraday. 10.000 microfaraday, 10.000 nanofaraday, 10 nanofaraday, 110.000 nanofaraday, e aqui, como ele está menor, tá? Vezes menos 12, então para a gente conseguir trazer ele para nanofaraday, a gente vai ter que multiplicar ele por 10 a menos 3. Ele vai ficar 12 nanofaraday. Então vamos lá. A nossa capacitância equivalente, que é a mesma coisa que a nossa capacitância total, vai ser igual a C1 mais C2 mais C3 mais C4. Esse valor é muito maior do que esse. Esse aqui é vezes 10 a sexta, e esse aqui é vezes 10 a nona. Então, para a gente passar de micro para nano, ele vai ser 1000 vezes maior. Então, vai ser igual a 10.000 nanofaraday, mais o 10 já está como nanofaraday, 110 micro vai ficar como 1.100 micro, 1.100 nanofaraday, 1.100, 110, desculpa, 110.000 nanofaraday, mas esse valor é muito menor do que nano, tá? É 1000 vezes menor. Então, a gente vai ter que multiplicar ele por 10 a menos 3, ou dividir ele por 1000, para ele virar 12 nanofaraday. Tá? Então, esse aqui que vai ser o cálculo da nossa capacitância total. A nossa capacitância total, ou nossa capacitância equivalente, para os 4 capacitores, vai ser essa soma aqui. Vai ser 10.000 mais 10 mais 110.000 mais 12. 120 e 22 nanofaraday. 120, 0,22 nanofaraday. Quanto que é mesmo o valor de nano? Nano é igual a 10 a menos 9. Nano é igual a 10 a menos 9. Então, a gente vai pegar esse valor, 120.022 nanofaraday vezes 10 a menos 9. Vezes 10 elevado a 9 negativo igual. Então, isso aqui representa 0,1230022 Faraday. Aí. Nós temos aí o valor da nossa capacitância equivalente, capacitância para esse circuito. Agora, com a capacitância desse circuito, nós conseguimos calcular a reatância capacitiva. A reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2 vezes o π vezes a frequência vezes a capacitância.
Isso vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 3,14 vezes a frequência, que é 10K, ou seja, é 10.000 Hz. 1, 2, 3, vezes esse valor de capacitância. 0,123, 12, 0022. Essa é a nossa capacitância. Então, para calcular a reatância capacitiva, vai ser 1 sobre 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 10.000, 10.000 vezes esse valor da nossa capacitância. É a mesma coisa que pegar esse zero aqui e mudar ele 4 casas, 5 casas de lugar. Tá? Então vai ser 10.000 vezes esse valor, ele vai dar aqui no 1,20022. Vamos lá, vamos só confirmar aqui. Fala uma coisa, tem que comprovar ela. 10.000 vezes 0,123, 12,0022. Olha lá. 1,2002, 1,20022 no nosso cálculo. Então, a nossa reatância capacitiva vai ser igual a 1 sobre 6,28 vezes esse valor. Então, esse valor vezes 6,28 igual a 7,5383,816. Então, anotei aqui o valor certinho. 7,5373183816. E aí, nosso cálculo de reatância capacitiva, 1 dividido por 7,533816 igual a 0,1326 ohms. Tanto aí o nosso valor de reatância capacitiva. A partir da reatância capacitiva, nós podemos calcular a corrente. Por quê? Porque esse valor é em ohms, esse valor já me passa o valor de resistência. A corrente do meu circuito, a corrente total do meu circuito vai ser igual a tensão dividido pela resistência. A resistência nossa é dada em capacitância, reatância capacitiva. A nossa tensão é de 100 volts, dividido pelo nosso valor da reatância capacitiva, 0,1326. Vai dar um valor muito alto de corrente. Vai dar um valor absurdamente alto de corrente. 100 dividido por 0,1326. A correntezinha básica de 754,15 amperes. Esses números que eu estou colocando aqui é mais a título de cálculo mesmo, tá? Eu não fiz nenhum valor antes, nenhum estudo antes para estipular quais seriam os valores mais corretos aqui. A gente tem uma corrente correta para esse circuito. Mas está aí.
Se você colocar 4 capacitores com esses valores de capacitância tão baixa, ele não vai conseguir desenvolver muito bem o circuito. 100 volts aplicando vai desenvolver essa corrente altíssima aí de 754,15 amperes. Tá? Mas a título de cálculo, a título de exercício, a título de fixação, né, do exercício, né, a gente compreender e saber como utilizar ele de forma correta, né, o cálculo serve para a gente consegue calcular a capacitância equivalente. A partir da capacitância, nós calculamos a reatância capacitiva e, através da reatância capacitiva, nós calculamos a corrente do circuito. Tá joia? Então, mais um exercício desenvolvido, mais um exercício finalizado. A gente já fez 4 exercícios até agora. Pequenos vídeos para você ver e rever mais facilmente, não precisa ficar aqueles vídeo grande da aula procurando onde é que estava, tá? Espero ter tirado aí assim, várias dúvidas de vocês, mas se ainda ficou mais alguma dúvida, coloca lá no grupo do WhatsApp e a gente vai conversando, tá ok? Até mais, até a próxima.